Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o meu aparelho móvel. Há uns dias atrás eu trouxe um vídeo aqui no canal dando dicas para você não esquecer de utilizar o aparelho móvel no seu dia a dia, tá bom? E eu também trouxe alguns outros vídeos e neles eu explicava o porquê não é bom ficar muito tempo sem usar o aparelho móvel se você tem que utilizar ele na sua rotina diária, né? Também fiz outros vídeos falando como usar, como retirar, para que serve o aparelho móvel, se dói, se não dói, o custo, e deixei aqui nos cards a playlist para você assistir, tá tudo completinho, tá? Num desses vídeos me foi perguntado por que em alguns vídeos eu não estava utilizando o aparelho e ultimamente eu estou utilizando o aparelho móvel, né? E eu vim aqui explicar para vocês o porquê de eu não estar utilizando muito o aparelho móvel nos vídeos. Inclusive no videozinho em que eu dei dicas para não esquecer de utilizar o aparelho móvel, eu estava sem o meu aparelho móvel, tá bom? Então eu resolvi vir aqui conversar com vocês e explicar o porquê de eu não estar utilizando muito o aparelho móvel nos vídeos aqui do canal, nos últimos vídeos, né? Então, se você já gostou do conteúdo, já deixa seu like e vamos começar. Então, ultimamente eu não estou gravando com o aparelho móvel, por quê? Agora, no momento, eu estou utilizando o aparelho móvel, como vocês podem ver, e a minha voz está saindo um pouco enrolada, o jeito de falar sai meio enrolado, tanto é que nos outros vídeos estava pior, gente, pra vocês terem uma noção. Se agora eu já tô falando enrolado, nos outros vídeos estava muito pior. E eu até brinquei em algum dos vídeos falando que eu parecia o Patolino falando. Eu ainda pareço, gente, só que agora tá menos pior, né? Antes estava bem pior. Quem acompanhou os vídeos sabe que tava bem engraçado. Então, como eu falei, eu falo muito enrolado utilizando o aparelho e muitas vezes fica meio complicado de entender o que eu estou falando. Então, em alguns vídeos, depois daquele vídeo em que eu falei que eu não ia usar o aparelho móvel nos vídeos, eu comecei a usar em alguns vídeos, não foi em todos, tá? E eu até expliquei isso no outro vídeo e falei que é porque eu preciso me acostumar, porque como eu tenho que usar o aparelho móvel em tempo integral, ou seja, eu só vou retirar o aparelho móvel para comer, eu não achei que fosse ser muito saudável eu deixar de usar o aparelho móvel só porque eu estava gravando vídeo, né? Então eu tive que me acostumar, então eu comecei a gravar bastante utilizando o aparelho móvel, porém não é em todos os vídeos que eu utilizo o aparelho móvel, tá? Então é como eu disse, gente, eu não estou utilizando muito porque a dicção fica um pouco ruim, né? Então tem alguns vídeos, por exemplo, vídeo de tutorial, que eu preciso falar um pouco mais rápido, que eu preciso explicar mais, a minha dicção tem que estar, assim, excelente, sabe? E com o aparelho móvel é mais difícil, e também eu tenho que estar parando várias vezes durante o vídeo, porque como eu falei, o aparelho móvel, ele junta bastante saliva, né? Então eu tenho que parar mais vezes no vídeo, e muitas vezes isso pode prejudicar os meus vídeos, né? Porque eu tenho que dar muita pausa, e muitas vezes eu posso acabar até esquecendo o que eu ia falar, porque eu precisei pausar, né? Então, eu achei melhor em alguns vídeos eu não utilizar o aparelho, principalmente em tutoriais, como eu falei. Mas alguns vídeos, quando é mais curtinho, como por exemplo aquele vídeo foi bem curtinho, teve 10 minutos, eu não utilizei. E eu até expliquei isso no vídeo também, como alguns vídeos são muito longos, como eu gravo bastante tempo, eu preciso utilizar o aparelho móvel, porque como vocês sabem, como eu expliquei, não é muito saudável ficar muito tempo sem o aparelho móvel, justamente pelo fato de que nós estamos em um tratamento, né? O tratamento pós-aparelho fixo. E por isso que o aparelho móvel está aqui, né? Para a gente utilizar, para os nossos dentes não quererem saírem do lugar, porque nós acabamos de tirar o aparelho fixo, né? Mas no meu caso é diferente. Todo esse ano eu tenho que utilizar o aparelho móvel para dormir, durante o dia. E como eu falei, só vou retirar ele para comer mesmo, né? Então fica muito complicado eu tirar horas do meu dia sem o aparelho móvel, só porque eu vou gravar, né? Mas quando o vídeo é rapidinho, assim, eu tiro o aparelho, não tem problema nenhum. Ou quando é um vídeo que tem que ser bastante explicado, né? Não só um simples tutorial, por exemplo, essa maquiagem aqui, essa aqui demorou um pouquinho pra fazer, eu tive que dar mais explicações durante o vídeo, né? Mas mesmo assim foi uma maquiagem bem tranquila, foi bem fácil de fazer, bem rápida, não precisei falar muita coisa. Então, eu gravei o vídeo com o aparelho móvel mesmo, tá? Mas quando o vídeo tem bastante passo a passo, quando eu tenho que falar bastante, explicar bastante, por exemplo, agora eu vou fazer o review de um produto, tá?
Por exemplo, eu vou resenhar essa bruma aqui no meu canal, vou resenhar ela pra vocês agora, tá? Olha só, bruma Soft Clean, hidrata, fixa, finaliza, revitaliza, é antioxidante, tonifica e além de hidrata, né, gente? Eu não tenho condições de falar isso assim muito pausado, né? Senão fica até chato pra ficar falando bem devagar por causa do aparelho móvel, né? Porque a minha dicção não está boa com o aparelho móvel, porque vai sair muito enrolado as palavras. Não fica legal, né, gente? Então, quando é um vídeo que eu preciso falar mais, falar bastante, não é legal eu ficar pausando o vídeo por causa da saliva que o aparelho móvel junta, né? Então, gente, eu vou tirar o aparelho móvel aqui pra vocês verem como fica assim, tá bom? Pra vocês verem que tem diferença sim. Prontinho, gente, tirei o aparelho móvel, como vocês podem ver, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês como fica quando eu estou sem aparelho móvel, tá bom? Ó, vamos falar da bruma, ó. Ela hidrata, fixa e finaliza, tonifica, é antioxidante e revitaliza, tá? Então, fica muito mais fácil de compreender, não fica tudo enrolado. Realmente, com o aparelho móvel, fica muito enrolado. Então é por isso, gente, fica muito bagunçado ali o jeito que eu falo, porque as palavras elas trancam todas, né? Porque é um aparelho móvel, você tá com algo a mais na sua boca, fica bem complicado de falar direito, né? Com um negócio na boca, então é complicado mesmo. Então, para quem me fez essa pergunta, já está explicado, porque em alguns casos eu preciso utilizar o aparelho, e em alguns eu precisa estar sem o aparelho, né? Por exemplo, agora eu vou gravar outro review falando sobre outro produtinho, tá? Então, provavelmente, certamente eu não vou estar com o aparelho móvel, porque senão fica muito complicado pra mim gravar o vídeo, né? Toda hora eu tenho que pausar, gente. Nesse vídeo aqui vocês vão perceber que vai ter bastante corte, porque como eu estava com o aparelho móvel, eu tive que dar várias pausas, né? Que esse é um problema, essa é a parte inconveniente do aparelho móvel. Tem que pausar, tem que fazer várias pausas enquanto eu tô gravando. E até na hora de falar, gente, até na hora de conversar com uma pessoa, sabe? Sem ser gravando vídeo, eu tenho que parar e dar bastante pausa, porque junta muita saliva e fica complicado, né? E assim é gravando vídeo. Fica bem complicado de falar assim sem pausar por conta da saliva. Então, como eu falei, essa é a parte inconveniente de utilizar o aparelho. Porque você utilizando o aparelho fixo, não é assim, né? Pode até juntar saliva, mas não é assim como com o aparelho móvel. Então, é por isso, né, gente? Então, não sei se vocês também têm esse problema, quem usa aparelho móvel tem esse problema de juntar bastante saliva, porque como eu sempre falo nos vídeos, eu estou falando de como acontece comigo, tá? Tem outras pessoas que vão dizer que não junta saliva no seu aparelho móvel, tem gente que vai falar que junta, mas não é muito, tem gente que vai falar que junta bastante saliva, então cada caso é um caso, né? Eu sempre falei isso aqui no canal, sempre, desde que eu comecei a fazer os vídeos, a gravar os vídeos falando sobre o aparelho móvel, eu sempre disse, ah, é comigo, não é todo mundo que vai ser assim não, né? Até em questão do tempo, né? Eu vou utilizar todo esse ano para dormir e no resto do dia isso eu vou tirar para comer. Então, assim, depende da pessoa, né? Depende do caso. Então, volto a dizer para vocês, para quem utiliza aparelho móvel assim como eu, não é muito saudável você ficar sem o aparelho móvel muito tempo, tá bom? Então, foi por isso que eu trouxe também o vídeo dando diquinhas para você não esquecer. Porque, como eu falei, nós estamos no meio de um tratamento, mesmo que você não esteja utilizando o aparelho fixo, continua sendo um tratamento, né? Porque senão, para que existiria o aparelho móvel? Ele não é só de enfeite, né? Você precisa utilizar. Então, é de extrema importância utilizarmos o aparelho móvel nas horas certas, né? Se, por exemplo, você tem que utilizar só para dormir, você não pode falhar ali uma noite e achar que não vai acontecer nada. Pode ser que não aconteça, né? Mas se você ficar deixando, se você ficar muito tempo sem utilizar, provavelmente pode ocorrer ali do seu dente voltar a ficar torto, né, sair do lugar. E não é isso que a gente quer, né? Se a gente utilizou o aparelho fixo por tanto tempo, todos os sacrifícios, né? Porque quem usou o aparelho sabe que dói, sabe que é desconfortável em certos casos, né? Então você vai estar jogando aquele tempo ali fora. Então, por isso que eu sempre aviso. Você pode ficar um tempo sem utilizar o aparelho, mas não pode ser muito tempo não, tá? Eu aqui tenho plena consciência de que eu não posso ficar muito tempo sem utilizar o aparelho. Mas, como eu falei, tem certos momentos aí que eu preciso ficar sem utilizar, que é quando eu estou gravando vídeos, quando eu preciso que a minha dicção esteja bem boa, né? Porque é complicado, gente, quando a gente precisa ficar fazendo várias pausas, por exemplo, nesse vídeo que eu precisei dar várias pausas enquanto eu estava utilizando o aparelho, porque
sabe, fica juntando muita saliva e não é legal, né? Então é isso, gente. Aí está a explicação do porquê em alguns vídeos eu uso aparelho, porque em alguns vídeos eu não uso, né? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se gostou desse vídeo, me ajuda deixando o seu like, tá? Que é bem importante aqui pro meu canal e eu vou saber que você está gostando dos vídeos de aparelho móvel, tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificações para não estar perdendo os próximos vídeos daqui do canal. Porque aqui no canal tem bastante vídeo sobre aparelho móvel, também tem bastante tutorial, bastante review de produtinhos de maquiagem, tudo para sua beleza, tá? Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler e vou te responder. E quem sabe essa dúvida pode se tornar um conteúdo aqui no canal, tá bom? Então qualquer sugestão de vídeo, qualquer dúvida sobre aparelho, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Então é isso. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Beijos e até o próximo vídeo.